A minha grande preocupação é o silêncio das pessoas sensatas. Disse Martin Luther King, quando os fanáticos que mataram milhares de negros e o assassinaram a ele depois nos anos 50, eram grupos de cristãos brancos norte-americanos. A minha grande preocupação é o silêncio dos sensatos. Disse-me há dias uma amiga açoriana a propósito do massacre em Paris, no semanário Charlie Hebdo, por fanáticos muçulmanos. É por isso que tenho que começar por louvar a iniciativa que hoje aqui decorre e agradecer à Conceição Moita e ao Jorge Veemans a possibilidade de estar aqui convosco, para quebrar o silêncio entre cristãos e não cristãos, para quebrar a barreira dos estereótipos mútuos que alimentamos entre nós. O que é difícil, porque de todas as partes pensamos, não vale a pena. Já sabemos o que eles pensam. Eles têm valores diferentes. Eles não vão mudar de ideias. Não foi por isso fácil aceitar estar aqui. Eu perguntava-me o que é que querem os católicos ouvir que eu lhes possa dizer. Obrigada. O que tenho eu, que sou agnóstica, para lhes dizer. Resolvi, entretanto, pensando um pouco, interrogar o meu percurso pessoal e, a partir daí, mostrar como perspectivo algumas dimensões da nossa vida coletiva. Eu sou de Lisboa, tive uma educação cristã, conservadora, uma adolescência e juventude católica militante, em muitas instituições e movimentos, a catequese, as noelistas, os grupos de casais, o movimento de Padre Foucault, movimentos católicos progressistas, já me esqueci do resto. Tudo o que havia para fazer. A entrada para a faculdade de letras, a participação na atividade da associação académica, as leituras e discussões que eu tinha a oportunidade de fazer com os meus colegas na faculdade, o começo da consciência de que havia uma situação política em Portugal nos anos 60, a guerra colonial, a revolta estudantil de 62, a passagem curta pela prisão, a assinatura de manifestos de católicos e de não católicos contra a ditadura, a expulsão do Bispo de Porto, etc. Muitos estímulos, muitas provocações, muitas interrogações que me iam despertando para um mundo que eu não tinha conhecido durante a minha adolescência. Recebi então avisos da Igreja Católica. Primeiro aviso, em Belém, pelo Padre Felicidade Alves, em 59. Vou citar o cartão de visita. Dado o seu envolvimento em atividades de natureza política, naturalmente prejudiciais à sua função de catequista desta paróquia, fica dispensada desse serviço. Segundo aviso da Igreja Católica, em 1962, já na universidade, pelo Padre Maurício, que era então o mentor da Juventude Universitária Católica Feminina, onde eu estava integrada. Vou citar. Dado o seu envolvimento em atividades de natureza política condenadas pela Igreja, deve fazer a sua opção. Ou continua na Juventude Universitária Católica Feminina e se desliga da associação académica desta faculdade, ou devolve-me o seu emblema e considera-se fora deste movimento católico. E foi o que eu fiz. Já a caminho de alguma consternação e de muita inquietação em relação à opção religiosa, que não em relação à opção política, outros acontecimentos enchem, pelo menos na minha memória, a possibilidade e a oportunidade de ir pensando o meu caminho.
Um foi o contacto em Paris com a minha avó materna, exilada política entre 62 e 69, e através dela com muitos outros exilados políticos, nomeadamente desertores das guerras coloniais, muitas conversas de café, por causa da PIDE, muitas discussões, muitas histórias de vida, muitas pessoas fazendo percursos muito diferentes. A segunda foi a formação em Psicologia, que fiz em Lisboa e completei depois em Lovaina, que me trouxe outra área de informação, a que pretendemos chamar ciência, mas trouxe sobretudo mais dúvidas e mais interrogações sobre o que eu tinha pensado que era a vida e para onde é que eu ia. No fim dos anos 60, desliguei-me completamente de uma igreja católica casada com o regime político, não só insensível à ditadura e à miséria do povo português, que aos milhares então deixava Portugal rumo à Europa, mas à Igreja como braço espiritual das 3 guerras coloniais que então o regime travava em África, norteada pela mitologia do Império Português. A Igreja foi, o cristianismo também não ficou. Nem mesmo com o Concílio Vaticano II, nem com a então revolucionária teologia de Hans Küng, que com um enorme escândalo para a comunidade católica contestou a infalibilidade papal, o celibato clerical e a ausência das mulheres das funções sacerdotais, entre outras coisas. Tão forte como numa conversão religiosa, fiz com muitos da minha geração um movimento inverso e encontrei-me até hoje agnóstica. Nos últimos 30 anos prossegui a minha carreira académica no ISCTE. O privilégio de estar diariamente com jovens, mas também com colegas de várias formações e opiniões, na área nomeadamente das ciências sociais, contribuiu para que me vá mantendo atenta à evolução das atitudes dos jovens, no ISCTE provenientes de todas as classes sociais, atenta aos seus modos de vida e de relacionamento entre si e com os adultos, imersos como estão na civilização eletrónica, no mundo digital, na realidade virtual, e atenta também às suas expectativas em relação ao futuro profissional. Não sei, depois do léxico que ouvimos, como é que faremos a averiguação do que é este futuro. Estes jovens foram escolarizados e educados em tempo de liberdade e de progressivo desafogo económico, acompanham os movimentos, as modas e as tendências internacionais e sinto que não parecem precisar das histórias dos mais velhos para construir as suas opções hoje. A partir desta minha história e da percepção das profundas mudanças na vida pública e privada, nomeadamente dos mais jovens, pergunto-me então hoje como vivem, o que pensam e o que querem os jovens portugueses e europeus neste século. Que síntese fazem do sentido do percurso que tivemos nós, os mais velhos? Que síntese fazem da vida onde estão enquadrados, do que lhes é proposto e como projetam o seu amanhã? Que sociedade lhes interessa? Vou refletir um pouco sobre esta ideia de que síntese fazem do sentido do percurso dos mais velhos. Recordando o percurso dos mais velhos, as modificações que o mundo dito ocidental atravessou desde o pós-guerra foram marcadas, em grande parte, por valores pacifistas, de cooperação económica, de definição de direitos iguais para todos, de escolaridade para todos, de proteção em relação aos mais fracos, de liberdade em relação a preceitos morais, burgueses e religiosos, de independência dos países colonizados, por exemplo. Acho que é sintomático relembrar as instituições internacionais que foram criadas precisamente no pós-guerra para atingir estes ideais. 1945, a Organização das Nações Unidas.
1946, a Unicef, primeiro como um fundo apenas para as crianças vítimas da guerra e depois como instituição já mais abrangente. 1948, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, que depois foram humanos. Ainda em 1948, o início da formação do que viria a ser, até hoje, a União Europeia. De 1948 a 1975, a independência de dezenas de nações colonizadas por países europeus, em África, no Médio Oriente, na Ásia, na Oceania, transformando por completo o mapa do mundo que tínhamos estudado nas escolas. 1949, a Convenção de Genebra sobre Direito Internacional Humanitário, tentando pôr limites e pôr regras no tratamento de várias pessoas, nomeadamente durante a guerra e também depois dos prisioneiros. Em 1955, a Convenção de Genebra sobre o Estatuto de Refugiados, da mesma maneira, por construir um quadro legal que desse proteção, obrigasse as nações que aderiam à ONU, à União das Nações Unidas, obrigasse essas nações a aceitar e a proteger refugiados políticos ou económicos. E ainda grandes modificações na ciência, nas artes e nos costumes, nas relações íntimas e nos valores sociais. Crescia então na Europa Ocidental, do pós-guerra, um projeto de sociedades democráticas, livres e igualitárias, asseguradas pela centralidade do Estado de Providência. Um projeto de paz, de desenvolvimento e de felicidade, demograficamente sustentado, onde o bem-estar, a educação, a saúde, a habitação, a justiça seriam para todos. A Europa assistiu, assim, não só à sua recuperação do grande desastre da guerra, mas a um desenvolvimento económico, social e científico em flecha. Os jovens deste período, isto é uma generalização, ambicionavam casar por amor para a vida toda, ter filhos, um emprego estável, um bem-estar relativo e reproduziam em grande parte modelos de educação dos seus pais. Mas devagar, já surgiam a pouco e pouco pequenos grupos a contestar o avanço dos valores materiais de riqueza, os hippies, a submissão a autoridades ilegítimas, o Papa, a falta de modelos alternativos de felicidade e guerras coloniais ainda, de novo, agora na Indochina, na Argélia, na Índia ou em África. São os agitados anos 60 e 70 dos Beatles e da ida à Lua. Em Portugal, este percurso foi parcialmente truncado pelo regime da ditadura. Fechados neste retângulo ocidental desde a década de 30, sem educação, cerca de 70% de analfabetismo, sem saúde, mortalidade infantil elevadíssima, com informação gerida pela censura, sem incentivos ao consumo, os jovens só tinham alguma oportunidade de tomar consciência do mundo paradoxal que crescia na Europa ao seu lado, quando acediam à universidade ou participavam em atividades culturais, em pequenos grupos, em movimentos políticos clandestinos, ou em pequenos grupos de cristãos progressistas ou de agnósticos, também progressistas. Foram então essas as minorias que progressivamente se rebelaram contra o regime do Estado Novo e contra a Igreja Católica. A Revolução Democrática de 74, em Portugal, libertou muitas energias, abriu de par em par as janelas da informação vinda de todo o lado. Problematizou os modos de vida e as normas morais. Assistiu à independência quase imediata das colónias e ao sobressalto da chegada de 500 mil de retornados. Assistiu à formação de dezenas de partidos políticos, de associações profissionais, sindicais, políticas e culturais. Assistiu a episódios de violenta confrontação entre partidos políticos, entre patrões e empregados, entre chefes e subordinados,
e mesmo dentro das famílias. Levou aos teatros e aos cinemas espetáculos nunca antes vistos num país moralmente extremamente heterodoxo. Assustou uma parte da burguesia mais rica e mais conservadora, que rapidamente se pôs a salvo no Brasil ou na Europa. Lançou a confusão nas escolas e nas famílias. E agora, que disciplina, que regras de comportamento, que estilos de autoridade, que futuro para os nossos filhos. A síntese que os jovens de hoje fazem desta geração é, sem dúvida, multifacetada, mas sobressaem algumas ideias. Dizem que foi uma geração muito sofrida, a maioria iletrada, em que os mais pobres e os desertores tiveram que emigrar e sobreviver em condições de extrema privação. Dizem que foi uma geração muito esforçada, resistente à ditadura, com maior expressão nos meios universitários, laborais, das artes. Foi a geração em que uma minoria confrontou as normas e os estilos de vida vigentes, à semelhança do que já vinha de diferentes países europeus, punha em causa as guerras coloniais, a obediência à autoridade, os dogmatismos civis e religiosos, como o casamento, o celibato dos padres católicos, a proibição da contracepção, a infalibilidade do Papa ou a submissão das mulheres à iliteracia e à vida doméstica. Foi uma geração em que também, dizem, depois de 74, muitos abandonaram os seus ideais e acomodaram-se a uma nova vida, tornando-se conformistas e passivos. Foi uma geração ultrapassada pela revolução tecnológica e digital, o que contribuiu para a sua própria marginalização. Muito mais coisas podiam estar incluídas nesta síntese, mas com estas podemos relembrar alguns, imaginar outros, como cada geração teve que enfrentar novos desafios, para isso tendo que negar, rejeitar ou reajustar os valores e as opções das gerações anteriores. Sim, cada geração cresce num novo enquadramento político, social e económico, mas também dos valores dominantes e de valores já desaparecidos. Chegamos então ao presente e ao futuro. Em relação ao futuro, o que pensam, em que acreditam as gerações do século XXI? Que sociedade lhes interessa e quanto é que estão disponíveis para participar na sua construção? Onde estamos agora? Para onde vamos? Pode ajudar-nos a responder um documento recentemente publicado pela Comissão Europeia, anunciando a abertura de um concurso para um projeto de investigação intitulado Os Jovens enquanto Motores da Mudança Social. Tem um financiamento de 1,5 milhão de euros e deverá ser realizado por equipas de investigadores de diferentes países entre 2014 agora e 2020. No documento do concurso, a Comissão Europeia começa por situar o objetivo do estudo no contexto atual, sublinhando o seguinte: a Europa atual, com uma população de mais de 300 milhões de cidadãos, enfrenta o desafio de uma população a envelhecer rapidamente e a emergência de um novo modelo social e económico mais sustentável, num novo quadro que agora é composto por uma progressiva escassez de recursos, uma maior atenção aos ambientes naturais, um clima em mudança com consequências incertas e maior igualdade entre homens e mulheres. Segundo este documento, estes fatores exigem profundas mudanças nas sociedades europeias, nos estilos de vida e nos hábitos de consumo, que vão desde o modo como se fazem negócios, o modo como se desenvolvem as nossas cidades, até ao modo como se desenham as casas. Mas também no modo como organizamos a nossa vida cotidiana, no modo como governamos as nossas sociedades, no modo como forjamos as relações entre gerações e como garantimos, finalmente, a coesão social.
Estes desafios, diz ainda o documento, só podem ser enfrentados com a vontade e o envolvimento das atuais gerações de jovens que cresceram numa sociedade em que, contrariamente à dos seus pais e avós, assistem ao rápido envelhecimento da população que os rodeia e aos problemas de sustentabilidade económica que lhes estão associados. Num contexto assim definido, a Comissão Europeia, através de uma série de inquéritos dirigidos a jovens de diferentes idades, sexos, áreas geográficas, religiões, culturas, etnias, quer que seja averiguado, vai pagar para que seja averiguado. Quais são as normas, os valores e as atitudes dos jovens europeus? Quais são as suas expectativas em relação às políticas públicas e à organização da vida económica, social e privada, incluindo a organização das cidades e a ética dos negócios? Qual é a orientação e a disponibilidade dos jovens para serem um motor de transição para formas inovadoras de vida individual e coletiva na Europa, num quadro intergeracional e multicultural? O enunciado de questões e de objetivos deste concurso europeu e deste plano de investigação até 2020 revela-nos que Portugal está incluído nas mesmas preocupações e interrogações que os outros europeus e que a coesão das sociedades europeias é a condição da própria coesão da Europa como hoje a conhecemos. Para refletir de uma maneira mais prática sobre isto que acabo de dizer, nomeadamente sobre esta grande candidatura para investigadores, tomo como exemplo 2 tópicos que podem servir-nos exatamente de exemplo de ameaça atual à coesão social: o envelhecimento da população e a imigração, ou seja, a relação entre gerações e a relação entre pertenças e identidades de nacionais e de não nacionais. Em primeiro lugar, os mais velhos, a questão do envelhecimento. Os mais velhos, como indicam as estatísticas, pela proporção galopante que atingem na maioria das sociedades europeias, incluindo Portugal, e pelos elevados recursos que consomem, adquirem aos olhos da sociedade a imagem de grupo improdutivo, pesado, diminuído nas suas capacidades físicas, cognitivas e relacionais. E o mais grave é que eles próprios se veem também assim, significando que interiorizaram a imagem que o resto da sociedade lhes está a devolver. Os mais velhos, no nosso país, muitos dos mais velhos, tornaram-se um grupo social discriminado, abandonados pela família ou enviados para o que só muito ironicamente se pode chamar um lar, despojados da autonomia física e económica e muitas vezes da sua própria dignidade, à mercê de tratamento nem sempre profissional ou da caridade discricionária de organizações não governamentais, civis ou religiosas. Esta situação pode ser, em parte, explicada por uma pequena informação que eu penso que a maioria de nós não tem. No census de 2011, há 3 anos, quem era o grupo das pessoas de 65 anos ou mais, ou seja, o que define os idosos? Em Portugal, nascidos no pós-guerra e criados na ditadura, 38% não teve qualquer escolaridade dos atuais cidadãos de mais de 65 anos. 38% não teve qualquer escolaridade. 45% tem o primeiro ciclo, ou seja, a instrução primária. E só 3% tem aquilo a que hoje chamamos os estudos secundários, o atual primeiro e 12º. E ainda 5% tem formação superior. Ou seja, na linguagem atual, apenas 8%, estes 5 mais os 3, que completaram o ensino obrigatório, do universo atual dos cidadãos com 65 anos ou mais em Portugal, apenas 8% completou a escolaridade obrigatória.
Esta situação é importante na medida em que parece ser um fator que, limitando severamente a vida que tiveram e a sua autonomia económica, acelera o grau de dependência que vão tendo em relação à sociedade. Como gerir, então, nesta situação, as relações entre gerações? Os estereótipos e as atitudes negativas que os jovens e a sociedade em geral têm em relação a este grupo, de quem nada esperam para a construção de um novo modelo de sociedade. Podem a solidariedade ou a caridade resolver esta condição desumana de muitos dos mais velhos? Ou pode antever-se no modelo de sociedade em construção uma solução da almejada sustentabilidade económica, mas também uma forma de devolver a este grupo um lugar, uma imagem e a dignidade a que têm direito? O que pensam os jovens sobre isto? O segundo exemplo de ameaça à coesão social europeia está no topo da agenda económica, da agenda política europeia e de forma mais mitigada em Portugal. É a questão da imigração. É a política institucional para os imigrantes e seus descendentes e os modelos da sua integração e do seu relacionamento com os países que os recebem. A questão que pomos é, apesar dos grandes passos que vimos dados desde a Segunda Guerra Mundial em matéria de condenação, de discriminação e da declaração de igualdade de oportunidades para todos, como se explica a persistência da discriminação e da incapacidade das instituições para garantir que, a par da manutenção da sua herança cultural, os cidadãos de minorias estrangeiras e desfavorecidas beneficiem de facto de igualdade de oportunidades em relação aos cidadãos nacionais. Como muitos estudos mostram, esta incapacidade institucional traduz-se no silêncio das instituições em relação a esta obrigação e na falta de indicadores que permitam perceber os passos subtis da discriminação. Dou como exemplo, conhecemos hoje através de estudos que são feitos, que o diagnóstico e a prescrição médica nos hospitais são diferenciadas em relação, por exemplo, a brancos e negros, por crenças sobre o que são estes dois tipos de pessoas. As oportunidades de defesa judicial nos tribunais, a mesma coisa. E o tipo de sentenças são diferenciadas quando são para pessoas brancas ou negras. Saliento aqui o fenómeno da discriminação apenas porque tenho estado envolvida também nestes estudos, no sistema educativo, que em Portugal assume algumas formas explícitas na escola, exemplos de bullying, outras formas de violência, mas que tem sobretudo os efeitos mais dramáticos nos níveis de abandono e de insucesso escolar dos alunos das minorias migrantes ou dos seus descendentes, mesmo quando já são portugueses. Lisboa, como maior distrito de residência de imigrantes e de escolas multiétnicas, é um caso exemplar, que com raríssimas exceções pratica um modelo educativo que ameaça a coesão social. Ao deixar para trás uma parte significativa de descendentes de imigrantes de segunda e terceira geração, acoberto de um discurso justificativo de incompetência linguística e familiar dessas crianças. Eles não dominam o português. É sistematicamente a explicação dada para um insucesso sistemático, persistente desses grupos. Sim, não dominam o português. Mas que estratégias educativas são adotadas para que os alunos dominem a língua portuguesa e assim progridam nos estudos? Porque se não se faz como se faz em Inglaterra, na Holanda, na Suécia, na Alemanha, em tantos países. Contratam-se professores especialistas que ensinam o português como língua não materna, contratam-se tradutores, instaura-se um sistema transitório de ensino paralelo nas línguas de origem, enquanto as crianças, os alunos, não dominam a língua nacional. Onde estão esses recursos?
Mais de metade destes alunos têm a probabilidade de não completar o ensino obrigatório, hoje, e de entrar prematuramente no mundo do não emprego, da sobrevivência e das identidades marginais. A sua relação com a sociedade portuguesa poderá estar definitivamente quebrada e a marginalidade ser o modo de vida que assegura a sua identidade. Como crescem e sentem muitos destes alunos? Que margem de manobra têm para fazer percursos escolar limpos, como os seus colegas de origem portuguesa? Que oportunidade têm para pertencer verdadeiramente como cidadãos à comunidade nacional? Será que também a estes jovens será perguntado, no estudo que se vai fazer, quais as suas atitudes e expectativas acerca das políticas públicas, de educação, de coesão social, de organização económica? Essa é a esperança, de vir a dar voz cidadã, tanto à maioria como às minorias, para que possamos compreender como nos podemos dirigir para uma sociedade em que os imigrantes e os cidadãos mais velhos façam parte integrante de um novo modelo de sociedade em construção. Termino como comecei. A minha grande preocupação é o silêncio das pessoas sensatas. Muito obrigada.